Bom dia a todos e todas. É um prazer poder estar participando desse debate. Eu acho que fortalece o processo democrático que tem sido ameaçado nesses últimos tempos no nosso país e faz com que a gente pense junto um problema que é complexo. E, nesse sentido, as medidas que a gente precisa tomar, principalmente nesse passo, que é um dos passos, eu diria, um passo mais importante no processo de relaxamento do isolamento social, a volta às aulas, a gente precisa construir estratégias e tomar essa decisão baseado e focado nas medidas que não são simples, né? Não são unicamente voltadas a um decreto, e a gente precisa entender como é que a gente vai fazer isso. Eu tinha passado uma apresentação na qual eu trago alguns números, eu queria saber se eu coloco ela por aqui ou se vão colocar ela aí. Por aqui eu não consigo colocar. Está sendo exposta aqui. Bom, então, o que a gente tem tentado, né, trabalhar ao longo desse processo da Covid é levantar números e, com base nesses números, a gente tentar tomar as decisões mais acertadas. Claro que a gente entende que a nossa alça de trabalho vai até o gestor que precisa tomar essa decisão, mas a gente tenta, e é nosso trabalho, e a gente tem trabalhado junto com a professora Zélia também, aí em Minas Gerais, no Fiocruz, em criar esses subsídios para que os tomadores de decisão tomem, né, a decisão de forma mais acertada. A pandemia trouxe para a gente, né, evidenciou, como foi colocado na fala anterior, na questão dessas desigualdades, a diferença que a gente tem no Brasil, que são abissais, e que a gente precisa estar sempre promovendo a luta pela diminuição dessa desigualdade, né? Junto com isso, a gente também teve a questão das mensagens divergentes, e esse acho que foi um grande ponto no qual demonstra o nosso insucesso dentro desse processo pandêmico. As pessoas estão confundindo flexibilização com normalização, isso é muito perigoso, principalmente quando a gente pensa no retorno às aulas. Se a gente for lembrar dos grandes eventos que a gente teve no país, só da gente adiar ou antecipar as aulas, a gente percebe que as cidades passam a funcionar de forma mais tranquila, porque você tira pessoas de circulação e essas pessoas circulando é exatamente o que o vírus se aproveita para se disseminar, né? Ainda é preciso a gente observar o que está acontecendo em outros locais, e também creio que esse foi um erro extremamente grave. O Brasil estava numa posição privilegiada desde o início dessa pandemia, porque era possível observar o que estava acontecendo na Ásia e na Europa e não errar no que eles erraram e se preparar para o que estava vindo. Mas, muitas das vezes, o discurso negacionista e a divergência dessas informações, da mensagem que chega para a população, ele foi um fator crucial para que a gente, infelizmente, chegasse aos números que a gente tem observado hoje. E agora, nesse momento de volta às aulas, esse passo fundamental, a gente também está observando sinais. A gente teve um evento de superespalhamento da Covid recentemente, numa posse do STF, né? E ali você tinha todos os cuidados que poderiam ser disponibilizados, considerando recursos físicos e científicos. Então, todo aquele ambiente foi preparado de maneira adequada para que não se provocasse o espalhamento da doença, e mesmo assim ela se espalhou. A gente teve também, recentemente, um evento de superespalhamento na campanha para a presidência americana, né, um evento na Casa Branca, e depois foi já se constatado o volume de casos que aumenta dado a isso, mas eu vou tentar abordar na minha apresentação alguns aspectos mais técnicos. Bom, então vamos lá. Nesse primeiro gráfico, eu trago aí duas informações que são bem importantes, principalmente da questão de segurança da população, para entender o que está acontecendo, né? A gente tem aí uma curva dos óbitos de Covid no estado de Minas Gerais, que é o número da divulgação. Quando a gente fala divulgação, essa linha mais escura, a gente está falando dos eventos que a gente vê na TV todo dia, que parte dos dados das secretarias
estaduais, e a gente tem a data do evento. E aí a gente precisa trabalhar um pouco esse número, né, dentro dos bancos de informação. E aí eu peguei o dado do CIVEP GRIP, que são os dados de internação, e quando a gente olha a data de ocorrência do óbito e a data em que o óbito foi divulgado, essa queda no final da linha mais clara, ela se apresenta porque esse dado ainda não entrou no sistema. Tá? Então, na verdade, essas últimas três semanas desse gráfico, a gente não pode avaliar como uma queda, porque esse dado ainda não entrou no sistema. Mas eu chamo a atenção para esse gráfico porque existe uma defasagem. Existe uma defasagem entre a data em que ocorre o evento e a data em que isso é divulgado. E a população se acostumou a acompanhar essa data de divulgação. Então, quando a gente observa, Minas Gerais é um estado particularmente interessante, porque essa data de divulgação e a data do evento, ela é relativamente menor em comparação a outros estados da federação, mas mesmo assim ela é significante. Né? Então, a gente observa que no momento em que, em julho, que a gente tinha aí um número muito alto de óbitos, a curva que as pessoas acompanhavam na televisão, ela ainda estava subindo. Né? Pode passar. Bom, esse é o mesmo exercício, mas aí olhando o município de Belo Horizonte. Né? Chama atenção de novo, essa queda no final da série, da linha mais clara, ela não é representativa, esses dados ainda não entraram no sistema, mas se a gente compara o estado de Minas com a cidade de Belo Horizonte, existe tanto uma defasagem entre os tempos em que os dados são disponibilizados, quanto existe uma defasagem espacial. E nesse sentido, quando a gente pensa uma tomada de decisão a nível de governo estadual, mesmo a nível de governo federal, sem considerar essas diferenças nos tempos epidêmicos, a gente está cometendo um erro. Nesse sentido, começa a se apresentar ainda mais a complexidade do problema. Cada local tem um tempo epidêmico diferente. E em cada local, as medidas que a gente precisa tomar, elas têm que acompanhar esse tempo epidêmico. Desde o início da pandemia, existe um embate muito grande nas esferas administrativas, imaginando que o vírus respeite algum limite político-administrativo. Não é incomum nós vemos municípios vizinhos que compartilham da mesma rede de atendimento, porque a gente precisa lembrar que, principalmente, o suporte de unidade de terapia intensiva é um recurso extremamente caro, e nesse sentido não é possível, principalmente no estado de Belo Horizonte, com 853 municípios, que todos os municípios tenham sua rede, tenham seus leitos de UTI. Então, esses municípios compartilham uma rede de atendimento, e quando a gente fala, e se lembra lá no começo do processo pandêmico, que a gente falava em achatar a curva que a gente estava falando é a curva da rede de atenção. É a curva que compõe os municípios que compartilham a mesma rede de atenção em UTI. E isso, muitas das vezes, foi ignorado. Não é incomum que você tivesse um município vizinho ao outro, e um município dentro de um processo de relaxamento e um outro município num processo de isolamento. Inevitavelmente, esse tipo de atitude fez com que os leitos de UTI se sobrecarregassem e ambos tivessem que enfrentar uma situação bastante difícil. E isso se reflete nos números. Pode passar. Bom, esse é um trabalho que eu chamo a atenção bastante relevante, que tem sido feito pela equipe do Infogrip, que é uma equipe que a gente trabalha em parceria aqui na Fiocruz do Rio de Janeiro, que eles utilizam um sistema para monitoramento de síndrome respiratória aguda grave, que foi criado em 2009. Eu acho que esse é um avanço e, dado esse processo pandêmico que a gente está passando, a gente também precisa entender os avanços que a gente teve para a gente se preparar para que, eventualmente, num próximo problema tão grave quanto, a gente tenha recursos para combater. Então, esse sistema, ele foi criado em 2009, durante a epidemia de H1N1, e ele possibilita monitorar de forma mais real, em tempo real, e soluciona, em parte, aquele problema da defasagem da informação. Os tomadores de decisão precisam ter informação mais próxima do tempo real para direcionar suas intervenções. Mas para a gente fazer isso, para conseguir compensar esse tempo de atraso dado que a pessoa vai a um serviço de saúde, um caso é notificado, esse caso evolui para um caso grave e, infelizmente, né, para um óbito, essa informação demora um tempo para chegar.
esse sistema tenta criar, através de modelos estatísticos, um cenário mais próximo do que está acontecendo agora. Então, esse sistema, ele publica boletim semanalmente, e a situação que a gente tem do estado de Minas Gerais agora, no último boletim, é essa, né? A gente tem uma previsão de curto prazo de estabilidade para a maior parte das macro-regiões de saúde, e aí sim a gente está falando de municípios que, em tese, compartilham os mesmos recursos de saúde, e a gente tem poucos municípios com uma probabilidade de queda a curto e a longo prazo. Mas isso tudo pode se inverter. A gente sabe que a pandemia é muito dinâmica, à medida que as pessoas vão para a rua, a gente tem a volta dos casos, e, infelizmente, casos graves que vão necessitar de atendimento e, consequentemente, óbitos. Durante esse processo de flexibilização que a gente está observando, a gente tem um agravante. Os hospitais e os recursos extras, né, que a gente disponibilizou no início do processo pandêmico, os hospitais de campanha, principalmente, eles estão sendo desmobilizados. O argumento é que é baixa a demanda, né? Quem trabalha com saúde pública e sempre trabalhou com sistemas de informação e com os dados, né, com os números, que tentam aproximar a gente de uma realidade factual e não limitam a gente à discussão de opinião, sabe que o Brasil ele nunca teve uma folga em leitos de UTI tão alta. A gente nunca teve isso. Se a gente for lembrar os recursos, principalmente públicos de saúde, antes do processo pandêmico, os leitos de UTI no Brasil, eles basicamente trabalham com revezamento. Você tem a liberação de um leito, você faz a higienização desse leito e esse leito acaba sendo ocupado por um outro problema de saúde. Boa parte, principalmente de cirurgias eletivas que a gente tinha antes do processo pandêmico, boa parte dessas cirurgias ficaram em suspensão por conta da ocupação, principalmente dos leitos de UTI, pela Covid. No momento que a gente começa a fazer essa flexibilização, esses leitos passam a ser disponibilizados também para a retomada desses processos eletivos. Então, a gente tinha um represamento desses processos e eles estão sendo retomados. O que eu quero dizer com isso? Que a gente tem dois problemas bastante graves do ponto de vista de atendimento. A gente tem a retomada dessas cirurgias, desses procedimentos que ficaram represados, e a gente ainda tem a pandemia de Covid acontecendo concomitantemente. Nesse sentido, se a gente tiver um aumento significativo que pode decorrer, sim, desse passo que é a volta às aulas, que aumenta a circulação de pessoas e, consequentemente, o número de casos e casos graves, a gente pode chegar a uma situação de colapso, dado que a gente diminuiu a oferta e a demanda é duplicada. Pode passar, por favor? Então, com base nessas áreas, a gente consegue observar como é que estão as curvas de incidência, né, de síndrome respiratória aguda grave. Basicamente, a gente está falando de cerca de 95% dessa informação, talvez mais, 98%, são casos de Covid. Então, essa curva também tem outras síndromes respiratórias, mas basicamente o volume, a maior parte desse volume é caso de Covid. E aí a gente tem o comportamento dessas áreas, né? A gente tem aí a região central de Minas, que teve essa primeira elevação e depois uma estabilização e depois novamente voltou a crescer. É bastante importante também a gente ponderar que Minas Gerais apresentou um comportamento de disseminação do ponto de vista geográfico, espacial da doença, diferente do que a gente observou aqui no Rio de Janeiro. Provavelmente, é uma das hipóteses, o fechamento, né, da capital retardou a interiorização do vírus, mas depois ele acabou acontecendo. Então, a gente tem aí algumas regiões ainda com um nível alto, né, e estável, e com probabilidade de continuar nessa estabilidade. Pode passar. Aí a gente está falando das regiões noroeste, sudeste, nordeste. A gente vê aí também que nesse quadro a gente vê a região nordeste com uma tendência de diminuição, mas basicamente nas outras
nos outros gráficos, a gente vê esse processo de estabilização. Essa curva cinza que a gente tem no final é o modelo, a curva preta são os casos, né? A azul é a média móvel com base no modelo. Percebam que na curva mais escura sempre eu tenho uma queda. É exatamente a questão do dado ainda não ter entrado no sistema. Mas à medida que ele vai entrando, o modelo vai se ajustando, e é exatamente por isso que a gente usa esse modelo. Então, se a gente quiser saber o que é que está acontecendo nessas regiões de Minas hoje, essa seria uma saída mais adequada para a gente estar tentando entender, ao invés de se trabalhar tanto com dado de divulgação ou com dado da ocorrência do evento. Pode passar? Bom, e aí, finalizando, a gente tem mais esses outros gráficos. Esse boletim está disponível no sistema Infogripe. Eu acho que é um caminho interessante para tentar entender o que está acontecendo. Pode passar também. Bom, e aí a gente tem as regiões com uma queda mais expressiva, né? A região ali do Vale do Aço, que a gente tem uma queda mais expressiva, e a região do Triângulo Mineiro, que é onde a gente observa esse comportamento com uma probabilidade de queda mais acentuada, tanto a curto, uma previsão para 3 semanas ou 6 semanas, mas uma previsão mais a longo prazo. Pode passar. Bom, e aí a gente vai pensar nos impactos, né? Então, primeiro a gente precisa entender que a doença apresenta tempos epidêmicos em locais diferenciados, né? Em municípios diferenciados. Esses municípios compartilham dos mesmos recursos de saúde, principalmente recursos de leito de UTI. Então, nesse sentido, uma medida centralizada do governo estadual decretando que todos voltem às aulas, na minha opinião, ela é equivocada, mas quando a gente vai pensar nos impactos que a gente tem com essa medida, a gente sabe que a maior parte dos casos, principalmente os casos graves, acontecem na população mais idosa, né? E principalmente os óbitos. Ainda bem, pode passar. Mas quando a gente vai olhar onde é que está essa população, a gente fez essa análise considerando os dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2003 e reprojetando. Em Minas Gerais tem, né, cerca de 20% da população com algum fator de risco, né, com alguma doença pré-existente, e cerca de 19% da população do estado é idosa. Então, a gente está falando de um contingente populacional bastante alto, que eventualmente, se tiver contato com a doença, vai evoluir para um caso mais grave e vai demandar recurso de saúde. Pode passar? E se a gente for olhar isso, considerando a população que reside com uma criança em idade escolar, uma população de 3 a 17 anos, se a gente for considerar adultos e idosos, né, que apresentem algum problema pré-existente, a gente está falando de cerca de 403 mil pessoas. Como esse dado é de 2013, se a gente for reprojetar, e não foi feita uma nova pesquisa nacional de saúde, lamentavelmente, a gente está falando aí de em torno de 500 mil pessoas, ajustando esse dado para 2020, 500, 600 mil pessoas que vivem com uma criança em idade escolar. E são pessoas de risco. Então, esse contingente populacional é um contingente que, para eles, acaba o isolamento social, porque eles vão ter que conviver com o vírus dentro das suas residências. A pergunta a gente tem recurso disponível para que, eventualmente, e aí, fazendo uma análise aqui simplista, se a gente tiver 10% dessa população contaminada, né, porque essa população, boa parte dessa população de risco, é importante que se diga isso, ela permanece em isolamento, porque é uma população que sabe que é risco para o acometimento dessa doença e que provavelmente vai necessitar de cuidados mais intensos. A gente tem observado em vários locais do país que no processo de relaxamento tem se ficado bolsões de suscetíveis, ou seja, a gente tem alguns grupos populacionais e alguns locais em que as pessoas se mantiveram, sim, em isolamento, e nesse processo de flexibilização elas estão entrando em contato com o agente infeccioso e tem provocado surtos. Dificilmente a gente vai voltar a ter uma onda tão grande quanto foi essa primeira onda da doença, mas a gente pode ter surtos recorrentes,
E a questão é se a gente ainda tem suporte de saúde suficiente para tentar atender essa população. No momento que a gente desmobiliza esses recursos extras, é bem provável que a gente não tenha. Então, a gente está falando aí num contingente de 403 mil pessoas que convivem com crianças em idade escolar. Não é comum, né, que as pessoas, as famílias, né, dependam dos avós e avós para que ajudem a cuidar dos seus filhos. Então, a gente vai estar expondo essa população ao contágio do vírus. Mas a gente precisa lembrar, e foi bem colocado na apresentação anterior, que a comunidade escolar ela é muito mais ampla do que alunos e funcionários da escola, né? Ela é muito mais ampla. A gente tem a questão do transporte, a gente tem a questão de outras pessoas que participam dessa comunidade escolar. Então, a gente está falando de um contingente populacional muito alto. Esse número que eu estou apresentando é um número real de pessoas que vivem dentro do mesmo domicílio. Para essas pessoas, acaba o isolamento social, porque vão ter que conviver com o vírus. Pode passar. Bom, o que a gente sabe até agora, né? Alguns estudos têm apontado que uma criança com idade acima de 10 anos, ela tem a capacidade de transmitir a doença como adulto. Isso é um estudo que foi feito na Coreia do Sul. E a gente tem alguns exemplos práticos. Nesse caso aí, foi o retorno às aulas de maneira precipitada em Israel e que a gente teve um surto da doença. Então, se a gente for trazer para números, aquele número anterior que eu tinha apontado de 406 mil, e esse exemplo de Israel se aplicasse, a gente estaria falando em 13%, mais de 40 mil casos acontecendo no estado de Minas Gerais, e quando a gente olha os leitos de UTI no Brasil, a gente sabe que Minas Gerais não tem 40 mil leitos de UTI. Então, como é que a gente vai atender essa população? Esse é um ponto extremamente importante quando a gente fala de risco, nesse passo fundamental de relaxamento, que é a volta às aulas. Pode passar? Bom, e aí a gente tem o protocolo, né? O protocolo que tem sido disponibilizado pelo governo, é bom que a gente fale sobre ele, porque quais são as medidas que a gente pensa, que está se pensando aí em adotar para esse retorno às aulas. Pode passar? Bom, ele traz aí essas 8 recomendações, né? A metragem entre o fluxo de entrada de pacientes na escola, critérios mínimos para a retomada de aulas, enfim, grupos de trabalho intersetoriais, orientação dentro do ambiente escolar, orientação para pais e responsáveis, orientação educacional especial, a questão do transporte, e ao caso dos surtos. Eu vou me ater principalmente a esse ponto dos surtos, porque eu, lendo esse protocolo e lendo o protocolo do Ministério da Educação para o retorno às aulas, eu acho que tem um ponto nevrálgico que é muito, 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 muito importante que a gente entenda a complexidade desse ponto, porque senão a gente vai ser pego de surpresa por esse vírus. Pode seguir? Bom, aí estão as macro-regiões do estado de Minas, e nesse protocolo é dito que o retorno às aulas da atenção básica ele deve se dar na onda verde, né? Quando a gente diz que o governo decreta que o estado precisa voltar às aulas, ele já vai de desencontro com a própria normalização que foi proposta por ele mesmo, né? Se a gente está dizendo que as aulas, se o protocolo diz que as aulas têm que voltar em áreas que se apresentam na onda verde, decretar a volta às aulas para todo o estado é um equívoco e uma incoerência. Pode seguir. Bom, tá aí, é exatamente isso que diz aí, né? Na onda amarela, a gente teria autorização para funcionamento da graduação e pós-graduação, e na onda verde, a educação básica e o funcionamento dos anos infantis, fundamentais e médios. Só se a gente tomar só o protocolo apresentado pelo próprio governo, já fica evidente que não faz sentido um decreto a nível estadual autorizando o retorno às aulas para toda a comunidade escolar. Pode seguir. Bom, e aí está essa orientação que eu acho que esse é o ponto fundamental, né? Ele diz que na situação 1, né, caso se constate a ocorrência de um ou mais casos suspeitos ou confirmados, as turmas presenciais se cessar a aula na turma, nessa sala de aula, nessas turmas com retorno depois de 14 dias. Todos os contatos deverão ser monitorados durante esse período. Na situação 2, ele também fala sobre a ocorrência de caso suspeito e que as turmas
no mesmo turno, né, se você tiver vários alunos de salas de aula diferentes, o turno ficaria fechado por 14 dias e examinaria os contatos. Na situação 3, na ocorrência de casos suspeitos, né, em salas diferentes, e aí sim você teria o fechamento da escola e a suspensão das aulas por 14 dias e o monitoramento dos casos. Pode passar. O ponto principal é que a gente sabe que para evitar uma segunda onda, e quando a gente olha para os locais onde a doença conseguiu ser controlada, e aí eu volto no começo da minha fala, a gente deixou de aprender olhando para os outros, para entender o que a gente devia fazer certo e o que é que foi errado, e a gente não fez isso. Os países que tiveram êxito nos processos de relaxamento, o que eles fizeram de diferente? Eles testaram, eles isolaram e eles rastrearam. Não é incomum que a gente veja postos de triagem, e aí o cidadão se encaminha, faz o exame e identifica um caso. Não basta eu identificar esse caso, eu preciso testar os contatos, porque quando eu faço isso, eu rompo a cadeia de transmissão. Então, se eu tenho uma pessoa contaminada dentro de uma casa, eu tenho que estar testando continuamente as pessoas que habitam nessa mesma casa. A probabilidade de eu encontrar um caso positivo próximo de um caso positivo, ela é muito maior do que encontrar um caso positivo aleatoriamente. E esse é um dos principais erros que tem se cometido, né? Você encontra um caso, você isola esse caso, essa pessoa em casa, e os contatos não são testados e acompanhados. Nesse sentido, eu acho que faltou, e falta, né, talvez por conta do desmonte que a gente viu no programa da saúde da família, né, nos nossos PSFs, quando a gente tinha uma estrutura bastante adequada, com médicos que realmente foram formados para entender o que é o programa de saúde da família, e não somente clínicos recém-formados que passam pelo programa de saúde da família como início de carreira, sem entender que um médico de saúde da família ele tem que participar da comunidade, precisa conhecer a comunidade, ele precisa entender como é que funciona aquela região. Então, como a gente não apoiou o programa de saúde da família e desestruturou ele nos últimos tempos, agora fica difícil, mas a gente ainda tem um exército de trabalhadores bastante competentes que poderiam estar fazendo esse rastreio desses casos e estar acompanhando. E aí sim a gente interrompe a cadeia de transmissão. O que é mais importante? Pode passar? O mais importante é o seguinte: as escolas tendem a funcionar como um hub de transmissão de casos. As pessoas vão estar se deslocando para a escola, as crianças, e nesse caso a gente pode ter a ocorrência de muitos casos assintomáticos que podem estar transmitindo a doença, e esse é um problema bastante difícil, porque quando se recomenda, a gente precisa testar os casos sintomáticos. A gente sabe que os assintomáticos também transmitem a doença. E uma criança, a partir de 10 anos, ela tem, sim, a probabilidade de transmitir a doença e ainda ser assintomática. E aí voltar para a sua residência e transmitir essa doença para algum fator de risco, que depois vai demandar um cuidado de terapia intensiva. Então, a gente sabe que as escolas vão funcionar como hub de disseminação de casos. A gente precisa ter uma retaguarda do atendimento de unidade de terapia intensiva para caso isso aconteça, porque senão o sistema pode sim colapsar, e a gente precisa testar e rastrear os casos. Isso é extremamente complexo de se fazer. Não é simples, não é através de um decreto que a gente consegue fazer isso, é através de estratégia, é através de protocolo, é através de uma diretriz e através de trabalho duro, né? Não é simples e a gente não vai resolver esse problema de uma maneira simples. O que a gente está fazendo, retomando as aulas e acreditando que a doença passou, né? A gente está expondo essas crianças, facilitando a disseminação do vírus, e o vírus já mostrou que quando ele é ignorado, ele cobra por isso, né? E a gente tem um problema bem grave, que é a questão da naturalização, né? Da normalização, ao invés da flexibilização. A gente tem visto as pessoas cada vez mais circulando, já se fala em eventos, né? A reabertura de eventos, isso traz uma confusão, e aí é totalmente compreensível do ponto de vista dos pais e de algumas pessoas que acabam defendendo essa volta às aulas de qualquer forma, porque
o que tenha sido apontado é isso. Bom, se está todo mundo na rua, as pessoas têm ido à praia, por que a gente não vai retomar as aulas? Né? Mas a gente precisa entender que esse passo da volta às aulas, ele é um passo fundamental no processo de reabertura, e eu diria que é o mais perigoso o avanço da doença, infelizmente. Pode passar? Bom, o que eu tinha para trazer era isso, são esses números. Eu acho que esse debate ele é extremamente enriquecedor e a gente precisa construir essa saída, né, essa volta às aulas de uma maneira bastante estratégica. Eu reitero que Minas tem um tempo epidêmico diferente. A gente tem visto agora os estados, né, de São Paulo, Rio de Janeiro, retomando esse processo. A gente viu isso acontecer no Amazonas e várias cidades em Manaus, e a gente viu que teve um aumento, sim, do número de casos diretamente relacionados à questão da volta às aulas. Infelizmente, a gente está se aproximando de um processo eleitoral, e eu diria que a política, enquanto se debatia muito sobre a questão de saúde e economia, infelizmente a política se sobrepôs a esses dois temas, e o resultado que a gente tem são os números desastrosos que a gente observa no Brasil, porque não é razoável que o Brasil represente cerca de 15% do total de óbitos no mundo, num país com apenas 210 milhões de habitantes e um planeta com 7 bilhões de pessoas. Então, todas essas decisões equivocadas fizeram com que a gente chegasse nesse número, e mais uma decisão equivocada agora, no retorno às aulas, ela pode provocar uma situação muito delicada, e a gente pode, infelizmente, ter que enfrentar o colapso do sistema de saúde, que foi o que a gente tentou evitar desde o início do processo pandêmico. Eu agradeço muito a todos pela oportunidade de estar debatendo. Nós que agradecemos sua disponibilidade e essa importante parceria que a gente vai construindo no dia a dia com a nossa querida Fiocruz. Muito obrigada, Diego.